do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de Língua Portuguesa, aula número 100. Sempre com caderno, lápis e borracha em mãos para você fazer as anotações durante a nossa aula, ok? Hoje então, continuando os nossos estudos sobre os autores brasileiros, hoje então nós vamos conhecer um pouco mais sobre Maurício de Souza. Aqui, com esses personagens junto da fotografia dele, a gente já consegue imaginar qual autor nós vamos falar, qual é a sua principal obra. Mas antes então vamos ver os objetivos da nossa aula. Conhecer a biografia de importantes autores brasileiros, valorizar a literatura brasileira, compreender a importância do autor Maurício de Souza para a literatura e arte brasileiras. Então vamos lá. Maurício de Souza nasceu no município de Santa Isabel, em São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Sua mãe era poeta e por isso sua casa vivia cheia de artistas. Então, ele já nasceu em um lar, em uma casa onde as pessoas gostavam de literatura, gostavam de poemas, então ele já foi se inspirando desde muito pequeno. Viveu sua infância em Mogi das Cruzes. Como sempre adorou desenhar, sua brincadeira preferida não poderia ser outra senão encher os seus cadernos de desenhos. Ficou encantado quando viu pela primeira vez uma revista em quadrinhos e criou seu primeiro personagem, chamado Capitão Picolé. E esse aqui ao lado é o Capitão Picolé, que foi o primeiro personagem de histórias em quadrinhos, então, criado pelo Maurício de Souza. Começou a desenhar cartazes para os comerciantes da região. E quando fez 19 anos, foi para São Paulo em busca do desejo de ser ilustrador. Então, onde ele morava, ele fazia então cartazes para os comerciantes, para fazer propaganda. E aí, quando ele fez 19 anos, ele foi para São Paulo em busca da oportunidade de ele poder trabalhar então com o que ele gostava, que era fazer ilustrações. Mas no início ele trabalhou como redator e mais tarde como repórter policial. Então mesmo tendo ido para São Paulo, primeiro ele trabalhou como redator, como repórter policial, para aí então ele alcançar o seu objetivo. Em 1959 ele convenceu o editor do jornal a publicar uma tirinha semanal criada por ele. Então como ele queria desenhar, ele conseguiu então convencer que fosse publicado uma vez por semana uma tirinha com os desenhos dele, com as histórias dele. As tirinhas viraram sucesso e começaram a ser publicadas em vários jornais do país. Então, ainda bem que ele conseguiu convencer o editor a publicar a sua tirinha, porque elas ficaram muito famosas e começaram a ser publicadas em vários outros jornais. Em 1963, ele começou a desenhar para o caderno infantil de um jornal. E a partir disso, sua carreira começou a ter mais sucesso. Alguns jornais, geralmente jornais maiores, tem uma parte do jornal dedicada apenas para as crianças. E aí, então, lá em 1963, ele começou então a fazer desenhos para esses cadernos infantis dos jornais, desse jornal. E aí, então, seu trabalho começou a ter mais sucesso, a ser mais conhecido, a ser mais visto também. Com as publicações no jornal, os personagens de Maurício de Souza passaram a ser conhecidos e adorados em todo o país. Em 1970, lançou a primeira revista da Turma da Mônica, que foi um grande sucesso. Atualmente, as revistas da Turma da Mônica estão em mais de 50 países, então ele está em todo o mundo, a Turma da Mônica. E o autor já publicou 1 bilhão de revistas, então é muita revista, é muita história em quadrinho.
né, da Turma da Mônica, que é então famosa não só no nosso país, mas em mais de 50 países em todo o mundo. Maurício de Souza recebeu importantes prêmios no Brasil e também em outros países, pois suas obras são conhecidas em vários países, então ele foi premiado em muitos deles. Muitos personagens da Turma da Mônica foram inspirados em pessoas reais da vida do autor, como amigos e também filhos. Então, os personagens da Turma da Mônica, a maioria deles, foram inspiradas em uma pessoa real da vida do autor, do Maurício de Souza. Um amigo de infância, uma pessoa da família, os filhos. Então, ele foi observando o que eles gostavam, o que eles não gostavam, né, o jeito de falar, o temperamento, né, mais calmo, mais bravo, e foi criando esses personagens, então, né, com base nas pessoas da vida dele. Uma delas, então, é a Mônica, que é a personagem mais famosa do Maurício de Souza, tanto é, né, a Turma da Mônica. É a filha dele, Mônica Spado Souza, que é a esquentadinha, né, a nervosa, a briguenta, e ela foi então inspirada na sua filha. A Magali, que é a personagem comilone que adora melancia, né, também foi inspirada em uma filha sua, que é a filha Magali. O Maurício de Souza, além da Turma da Mônica, ele criou, né, vários outros gibis também. Aqui nós temos alguns deles. A Turma do Bidu, a Turma do Chico Bento, a Turma da Mônica, a Turma da Tina, a Turma do Penadinho, a Turma do Peteleco. Muitas vezes, né, no próprio gibi da Turma da Mônica, nós temos histórias de algumas dessas outras turmas também. Aí tem os gibis que são só, né, de algumas delas. Então tem várias histórias aí com personagens diferentes, né? Por exemplo, aqui a Turma do Chico Bento são personagens diferentes dos que estão no gibi da Turma da Mônica mesmo. Mas às vezes eles acabam se encontrando, né? Mas é mais difícil. Então são turmas diferentes que acontecem em lugares diferentes, com temas diferentes das histórias também. Aí nós temos também o Horácio, o Astronauta, a Turma da Mata, a Turma da Mônica Jovem, o Papa Capim, o Nicodemo, a Turma do Pelezinho e a Turma do Cebola Jovem também, né? Que tem a continuidade da Turma da Mônica, né? Que eles cresceram e aí tem a Turma Jovem, né? A Turma da Mônica Jovem, do Cebolinha Jovem também. Aqui então nessa imagem a gente consegue ver alguns, né, dos principais personagens do Maurício de Souza, muito conhecidos, alguns que marcaram gerações, né? A Turma da Mônica é conhecida há muitas e muitas décadas, fez parte da infância de várias pessoas. Muito bem, pessoal. Hoje, então, a gente conheceu um pouquinho sobre a vida, né? Sobre as obras do Maurício de Souza, que é um autor muito importante na literatura infantil. Muitos de vocês, com certeza, começaram a ler as primeiras palavrinhas em um gibi, porque é gostoso ler o gibi, a gente tem as imagens também que nos ajudam a entender melhor a história. Então, é uma leitura muito boa de se fazer, principalmente, né, lá no comecinho. Eu sei que a maioria de vocês gosta muito de gibi, certo? E então convido vocês a lerem gibis. Turma da Mônica, Turma do Cebolinha, Turma do Chico Bento, certo? Mas vamos procurar então alguns gibis do Maurício de Souza e fazer a leitura, que é então o tema da nossa aula de hoje, ok? Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, leiam e assistam a nossa aula novamente e também realizem pesquisas se vocês quiserem conhecer mais sobre o autor e sobre as suas obras também. E depois não se esqueçam de realizar atividades sobre a aula de hoje, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!